Meu nome é Filipe Bruno, mais conhecido como Jordano Bruno, nome este que resolvi adotar quando eu tinha 15 anos e tem como significado rio que flui. Nasci em 1548, em Nola, no Reino de Nápoles, Itália. Fui filósofo, astrônomo, escritor, matemático, poeta, cosmologista, ocultista hermético e frade dominicano que vivi na segunda metade do século XVI. Eu era filho único dos nobres Giovanni Bruno e Fraulissa Savolino. Tornei-me uma figura controversa, tanto no mundo científico quanto religioso, mas tive um papel incontestável na defesa da liberdade de ideias. Por conta de meus pensamentos ultrapassarem a linha de entendimento dos demais da época, fui julgado de herege e outros adjetivos. Eu fui torturado e a posteriori assado vivo na fogueira da famigerada Santa Inquisição no ano de 1600. Eu tinha 52 anos. Fizeram o possível para que eu confessasse o inconfessável, queriam que abdicasse de minhas ideias, todavia, se o fizesse seria contrário ao meu caráter. Minha alma jamais aceitaria que eu dissesse algo oposto ao que acreditei com todas as minhas forças. Quando eu tinha apenas 15 anos, ingressei na ordem dominicana. Lá a minha principal ocupação era o estudo. Passei grande parte de meus dias lendo e aprendendo sobre os mais diversos temas, e inclusive, tive acesso a alguns livros proibidos pela Igreja. Sempre procurei em meus estudos, buscar uma relação entre a ciência e a religião, o que acabou contrariando muitos dogmas da época. Do hermetismo incorporei a ideia de que a Terra é um ser vivo, o que explicaria seus movimentos em torno do Sol e de si mesma. Acredito que todos os astros, todas as plantas, animais e todas as coisas têm vida, e são partes derivadas de Deus, ou seja, acredito que tudo é divino, tudo é maravilhoso. Na minha opinião, a infinitude do universo só prova que o poder de Deus também é infinito. Certa vez, em um momento de reflexão, eu sonhei que acordava em um mundo limitado por uma cúpula onde estavam fixadas as estrelas. Essa era a visão do cosmos aceita naquela época, a Terra como centro do universo, cercada por esferas de cristal por onde a Lua, o Sol, os planetas e as estrelas se moviam, todos governados por Deus, que operava na esfera mais alta. No sonho, caminhei até o limite da Terra e, ao tocar as estrelas, percebi que algo estava errado. Ao levantar o manto da noite, vislumbrei um universo infinito, onde a Terra girava em torno do Sol, que era apenas mais uma estrela entre muitas outras. As estrelas eram sóis distantes que poderiam ter seus próprios planetas girando em torno delas. Aquela visão do cosmos me pareceu tão clara, tão consistente, que eu estava determinado a compartilhá-la com o resto do mundo, mesmo que para isso precisasse desafiar os dogmas da época. Mas esse tipo de pensamento foi muito revolucionário para aqueles dias sombrios, e não demorou muito para as minhas ideias começarem a incomodar a Igreja. Em 1576 fui acusado de heresia e fui levado para ser julgado em Roma. Fui excomungado pela Igreja Católica e fugi de Roma 3 anos depois. A partir daí, iniciei um período de peregrinação pela Europa, onde consegui fazer inimigos por toda parte e minhas ideias foram rejeitadas em várias línguas distintas. Consegui a proeza de ser, outrossim, excomungado pela Igreja Protestante Calvinista e também a Luterana. Mas nada disso me abalou. Escrevi cerca de 40 livros abordando visões filosóficas e cosmológicas sobre a vida, o universo e tudo mais. Alguns deles falavam sobre a arte da memória, algo que realmente dominei e que, no fim, acabei morrendo por isso. Giovanni Mocenigo, de uma família ilustre de Veneza, me encontrou em Frankfurt no ano de 1590 e me convidou para lhe ensinar a arte de desenvolver a memória em Veneza, na Itália. Na época, eu já estava na lista da Inquisição, por minhas doutrinas subversivas, mas Veneza era conhecida por proteger tais foragidos, e acabei sendo encorajado a retornar à Itália. Quando percebi que Mocenigo queria fazer uso das artes da memória para ganhar dinheiro, eu recusei a prosseguir com as aulas. Inconformado, Mocenigo me trancou em um quarto e chamou os agentes da Inquisição para que me levassem preso, acusado de heresia. Em Roma, o meu julgamento durou 8 anos. Não eram poucas as acusações que pesavam contra mim. As principais incluíam sustentar opiniões contrárias à fé católica e aos seus maiores dogmas, reivindicar a existência de uma pluralidade de mundos e suas eternidades, acreditar em reencarnação e envolvimento com magia e adivinhação. Resumidamente, fui julgado por pensar e acreditar em algo diferente daquilo que era permitido pela fé católica. Questionado pelos inquisidores,
deixei claro que minhas ideias eram filosóficas e não religiosas. O argumento não foi aceito obviamente. No dia 8 de fevereiro de 1600, em meu último interrogatório do meu julgamento, me neguei mais uma vez a abjurar de minhas ideias, e por isso, fui condenado. Meus livros foram adicionados à lista de obras proibidas da Igreja Católica e a sentença foi a morte na fogueira. Após ouvir minha sentença de joelhos, eu disse àqueles que se achavam deuses na terra, talvez sintam maior temor ao pronunciar esta sentença, do que eu, ao ouvi-la. O meu implacável destino foi cumprido uma semana depois, no dia 17 de fevereiro. Fui assassinado pelo inquisidor cardeal Roberto Bellarmino, o mesmo que, 16 anos depois, interrogou Galileu Galilei. Fui condenado por minhas ideias, entrei para a história como mártir do livre pensamento. Menos de uma década depois, Galileu Galilei apontou seu telescópio para o céu e, assim como eu em seu sonho, Galileu ergueu o manto da noite e enxergou além. Viu com seus próprios olhos que os planetas eram outros mundos, com outras luas. E que haviam incontáveis estrelas em um universo infinito. Você já parou para refletir sobre a influência da religião na liberdade de pensamento? Para mim, a religião é uma prisão para a mente. A verdadeira divindade é encontrada na liberdade de pensamento. A verdadeira espiritualidade não está em aceitar cegamente doutrinas impostas, mas sim na capacidade de pensar livremente, explorar novas ideias e questionar o que nos é apresentado como verdade absoluta. Eu defendi o heliocentrismo, ou seja, que o Sol está no centro do universo e a infinitude do cosmos. Não questionei somente a visão geocêntrica do universo, mas também desafiei a ideia de que a verdade poderia ser monopólio de qualquer instituição religiosa. Para mim, a mente humana deveria ser livre para explorar o conhecimento, sem as amarras dos dogmas impostos pelas autoridades da época. Em uma das minhas principais obras sobre o infinito, o universo e os mundos, eu argumentei que o universo é infinito e povoado por incontáveis mundos, cada um com sua própria realidade e possibilidades. Eu rejeitei a ideia de um cosmos centrado na Terra e sugeri que a divindade se manifeste em toda a criação, não em dogmas fixos. Principais pontos de minhas reflexões: a religião como prisão mental. Enxerguei as religiões institucionais como sistemas de controle que manipulavam a população, sufocando a curiosidade e o pensamento crítico. Para mim, as doutrinas religiosas não eram apenas crenças, mas correntes invisíveis que impediam a humanidade de compreender a realidade de maneira plena. A imposição de dogmas inquestionáveis criava uma sociedade conformista, incapaz de questionar o próprio mundo e os poderes que o regiam. Como exemplo, critiquei a ideia de pecado e redenção como ferramentas de coerção psicológica. A religião induzia culpa-medo, garantindo que seus seguidores se mantivessem dentro dos limites estabelecidos por aqueles que detinham o poder. Essa estrutura impedia avanços filosóficos e científicos, pois tudo o que desafiasse a verdade revelada era tratado como heresia e brutalmente suprimido. A perseguição à minha pessoa pela Inquisição é a prova viva de como esse sistema reagia contra qualquer forma de pensamento livre. O conhecimento como caminho para a verdadeira espiritualidade. Não neguei a existência do divino, mas o via como algo que não poderia ser reduzido às interpretações estreitas das religiões organizadas. A investigação científica e a reflexão filosófica eram, em minha visão, as verdadeiras formas de se aproximar do que poderia ser chamado de divino. A ciência era uma forma de iluminação espiritual. No entanto, a religião de minha época preferia manter a população na ignorância, pois um povo que pensa descobre sua própria capacidade de entendimento se torna incontrolável. O embate entre conhecimento e religião não era apenas uma disputa teórica, mas um campo de batalha onde o status quo faria de tudo para se manter. Ao afirmar que o universo era infinito, eu estava na prática, quebrando a ideia de que a Terra e a humanidade ocupavam um lugar privilegiado na criação divina. A Igreja sustentava a visão heliocêntrica não apenas como um conceito astronômico, mas como um pilar ideológico. Se a Terra era o centro do universo, então a humanidade, criada à imagem e semelhança de Deus, deveria ser o elemento mais importante da existência. Ao contrariar essa visão, não apenas desafiei um modelo científico, mas questionei a própria narrativa religiosa que sustentava o poder da Igreja. Eu paguei com a vida por ousar sugerir que nossa compreensão do divino deveria acompanhar nossa compreensão do universo. A filosofia panteísta, Deus e o universo eram indissociáveis.
Se Deus está presente em tudo, não há necessidade de igrejas, padres ou dogmas para mediá-lo. Estes pensamentos ameaçavam diretamente o monopólio espiritual da igreja, e por isso foi considerada uma heresia imperdoável. Hoje, a física quântica sugere que tudo está conectado em um nível fundamental, algo que ressoa com a ideia de um universo divino e unificado. O meu pensamento estava à frente daquele tempo e, por isso, era uma ameaça para aqueles que queriam manter divisão entre sagrado e o profano. Fui queimado vivo por recusar negar minhas ideias. Meu destino é um lembrete brutal de que a história da humanidade é marcada pelo confronto entre aqueles que buscam a verdade e aqueles que lucram com a mentira. Meu martírio simboliza não apenas a intolerância da igreja, mas também a luta contínua pela liberdade de pensamento em um mundo onde dogmas ainda são usados como ferramentas de opressão. Eu critiquei também a moralidade imposta pelas religiões, que, em vez de promoverem uma vida virtuosa baseada na razão e na empatia, manipulavam o comportamento humano através da culpa e do medo. O conceito de inferno, por exemplo, servia mais como um dispositivo de coerção social do que como uma verdade espiritual. Era um sistema, simples, obedeça cegamente ou desista eternamente. A minha execução demonstrou como o dogmatismo é um dos maiores inimigos do progresso. A história prova que todas as grandes revoluções intelectuais enfrentaram dura resistência de poderes que temiam perder seu monopólio sobre a verdade. Enquanto a religião institucional tentava preservar um mundo pequeno, fechado e controlável, pensadores como eu que ousavam expandir os pensamentos eram perseguidos. Fui morto, mas minhas ideias sobreviveram, e continuam desafiando as estruturas que ainda hoje tentam aprisionar a mente humana. A verdadeira divindade, para mim, não está em dogmas ou escrituras, mas na liberdade de questionar e explorar novas ideias. Próxima pergunta é do Roberto Santana, de Pelotas, Rio Grande do Sul. Henri, pelo que li da história de Giordano Bruno, ele demonstrava ter uma alma muito elevada. Por que ele teve que padecer tanto e ser morto na fogueira pela igreja? Em primeiro lugar, Giordano Bruno tinha consciência da eternidade da alma. Então, por isso que ele pôde enfrentar os abutres da Inquisição, porque ele foi até o fim. Deram-lhe chances de abdicar, de fazer como Galileu, que abdicou para viver mais um tempo na Terra. Mas o Giordano Bruno sabia que não ia morrer, que a morte não existe. Ele acreditou piamente no que eu disse aos Minanas, que aquele que crê em mim não morrerá. Então ele cumpriu a missão dele, deixou a mensagem dele. Como humano também tinha suas falhas, mas deixou a mensagem dele que perdura. Olha, os séculos estão passando e ele está vivo. Está vivo, entende? Todas as pessoas que veem, olha, ele falou sobre as reencarnações, sobre as transições que ocorrem entre a vida animal bestial até chegar à condição de humano, e o dia dele chegou, ele partiu. Se ele tivesse abdicado, ninguém ia falar dele agora. E assim não. Inclusive eu queria recomendar quem me fez essa pergunta, e aqueles que puderem, busquem o filme intitulado Giordano Bruno. Então podem achar lá e ver, assistir e compreender. É claro que ali é a dramaturgia, mas nesse caso a dramaturgia teve inspiração para reportar o máximo possível o que aconteceu com o Giordano Bruno, que inclusive ele, de uma certa forma, ele morreu por tentar, foi desencarnar, foi assado na fogueira, porque ele tentou explicar e falar justamente o que eu acabei de falar ainda há pouco. Para orar no quarto com a porta fechada. Ele não falou isso não.
Eu falei há pouco, está em Mateus 6, versículo 6. Mas ele quis mostrar, quis falar que não tinha porquê. Aliás, o erro capital dele foi querer reformar a igreja. Querer fazer ela voltar a ser cristã. Daí que os poderes políticos, terrenais, profanos, extirparam o corpo dele físico da face da terra. Agora o espírito não morreu. O espírito dele vive e é um espírito que pode ajudar às vezes sem que ninguém invoque. Mas os exemplos que ele deixou podem servir para perseverar, para que alguém seja perseverante e não deixe uma imagem de fraco aqui na terra. Guarda, quem vê falar de Giordano Bruno e estuda ele, vê que ele foi uma imagem de firmeza até o fim, até o último momento. Porque é muito fácil resgatar a vida com uma mentira, como Galileu fez. E daí fica com a história. Fizeram até uma sátira. Diz que o Galileu, na última hora, quando ele abdicou, dizem o murmúrio, que a lenda que ele disse na orelha do pontífice, mas que gira, gira. Entenderam? Porque ele foi sacrificado porque disse que a terra girava. Isso ia contra todas a mesma coisa que quase fizeram com Darwin quando ele falou da evolução. Tenham todos a minha paz, meus filhos. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos.